Um dos princípios que todo dev precisa conhecer é o Solid, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma das características do Solid que deixa a programação muito mais simples. Acompanhe comigo! Fala galera, beleza? Nessa semana eu estava preparando alguns exemplos em Flutter aqui para as minhas aulas e surgiu uma situação bem interessante aqui como um exemplo para eu trazer para vocês. Bom pessoal, na comunidade tem se falado muito aqui de arquitetura de software e também de princípios de desenvolvimento como o Solid. Então nesse exemplo eu quero mostrar para vocês uma das letras, né, do Solid, que é o DEEP, né, que é o D, que é o princípio de inversão de dependência, tá certo? Então eu quero trazer esse exemplo para vocês e mostrar como que isso pode tornar a programação, né, a sua codificação muito mais fácil e muito mais simples. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então o que é, né, o princípio D, né, do Solid? É o princípio de inversão de dependência. Então ele diz que você não deve depender de implementações concretas e sim depender de abstrações, tá? Então geralmente quando o pessoal está ensinando arquitetura de software, você vê vários tutoriais, né, vários cursos aqui no YouTube principalmente, e geralmente você vê o pessoal trabalhando na questão do domínio, né, ou por exemplo com data sources, né, para trabalhar com as abstrações. Então eu vou te mostrar dois exemplos aqui, né. O primeiro é um exemplo mais comum, né, que geralmente o pessoal acaba trabalhando. Então vejam, aqui eu estou utilizando o provider, mas isso aqui é independente, tá pessoal? Eu poderia usar qualquer sistema aqui de injeção de dependência aqui ou distribuição de estados, né, como você entender melhor, tá? Aqui eu estou usando provider apenas para uma convenção que eu estava ensinando provider aqui para os meus alunos. Então o que acontece? Ó, veja que eu estou declarando aqui um provider do tipo to-do repository. Se a gente abrir o to-do repository, vocês vão ver o quê? Que ele é uma classe abstrata. Então aqui dentro eu defini que todo repository de to-dos ele deve ter esses 4 métodos aqui. Um método fetchAll, que vai retornar uma lista de to-dos, e aqui eu vou ter os métodos, né, para criar, para atualizar e para deletar um to-do, que devem retornar um booleano, né, um true ou false, beleza? Então vejam, eu criei aqui então uma abstração, e aí todo mundo que for implementar to-do repository vai ter que seguir este contrato, esta especificação, beleza? E por isso aqui é uma vantagem, pessoal. Veja que eu estou injetando, né, na minha árvore de widgets um provider do tipo to-do repository. Então veja, eu estou dependendo aqui de uma abstração. E aí aqui na implementação eu estou dizendo qual implementação que eu vou usar. Então nesse caso aqui eu estou usando o memory to-dos repository. E por que isso é interessante? Se a gente abre aqui o memory to-dos repository, veja que ele está estendendo to-do repositories. Aqui eu poderia usar o implements, tá? Nesse caso, como eu estou utilizando eu não estou utilizando nenhuma implementação concreta aqui, né? Não tem nenhum método concreto dentro do to-do repository, né? Sem problema nenhum eu poderia utilizar aqui o implements, mas, né, estou usando o extends aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Bom, então veja que aqui eu tenho uma lista de to-dos e aqui eu vou sobrescrever então todos os métodos, né, do meu contrato, que seria o to-dos repository. Então aqui eu tenho um método para criar, para deletar, né, para buscar, e o método de update, tá? Então aqui veja apenas uma implementação aqui bem simples, pessoal, só para a gente entender a vantagem do princípio, beleza? Bom, então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho a minha lista de to-dos aqui carregada, e obviamente aqui, né, a outra questão vamos ver já o primeiro uso, né? Vejam que eu estou instanciando aqui um to-dos controller, e dentro do to-dos controller, ele está esperando um to-dos repository. Então veja que eu estou lendo aqui, né, com context.read e buscando uma instância do tipo to-do repository. Então veja que eu não estou buscando aqui uma implementação se é com banco de dados, se é com API, se é em memória. A minha aplicação não precisa saber disso. Então essa é a questão de você usar, né, depender de uma abstração e não de uma implementação. Bom, o aplicativo está funcionando, né, como vocês estão vendo aqui. Então podemos adicionar, né, um teste 2, a gente pode adicionar um novo to-do, a gente pode marcar esse to-do aqui como concluído, a gente pode deletar um to-do e tudo está funcionando. Agora, qual é a vantagem, né, desse princípio de inversão de dependência e por que ele deixa a programação mais simples? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Eu tenho 3 implementações desse to-do repository. Agora o que eu vou mostrar para vocês é usando um banco de dados local que é o Hive. Então basicamente aqui eu só vou trocar para local to-dos repository
Ó. Então agora, depois que a gente atualiza o aplicativo, ele já está funcionando com o Hive, né? Então veja que está fazendo teste local. Ó, vamos colocar um outro teste aqui, ó. Salvou o teste. Mesma coisa, pessoal, a gente pode marcar como checado. Se a gente atualizar agora, vejam que ele vai fazer normalmente aqui, não, ele vai carregar lá do banco e tranquilamente, né? Se eu vier aqui botar um in-memory de novo, ó, posso vir aqui agora, trocar o memory, vejo que a minha aplicação inteira continua funcionando, ele continua atualizando, deletando e assim por diante, né? Sempre, claro que eu preciso atualizar aqui porque ele está no main, né? Então ele precisa recarregar todo o software. Como é em memória, ele começa com nenhum to-do, mas a gente pode funcionar aqui tranquilamente. Bom, e a outra vantagem é que agora eu vou trocar isso daqui por uma API, né? Então eu vou trocar pelo Remote To-Dos Repository. Então esse Remote To-Dos Repository, ele está usando uma API. Então ele está fazendo a implementação usando o package HTTP e que ele está usando o método GET, o PUT, o update, delete e assim por diante para fazer essa implementação. Mas veja, pessoal, que, como eu falei, o interessante aqui e a grande vantagem, por isso que torna tudo mais fácil, é porque simplesmente eu troquei aqui de memória para um banco de dados local e agora para remoto e tudo continua funcionando. Então agora eu vou atualizar. E agora ele vai puxar lá da minha API, que está lá na nuvem, e ele vai puxar os dados, ó, teste na API, teste na API 2. E o software continua funcionando sem problema nenhum. Ó, posso deletar, ó, posso adicionar um novo to-do, vamos lá. Ó, teste na API 3. Salvei, ele mandou para a API e já está tudo funcionando. Ó. Se eu atualizar, ele já vai puxar lá da API, né, os dados completamente atualizados, beleza? E aí, geralmente, como eu falei para vocês, você vai ver essa explicação aqui, essa vantagem, né, geralmente aplicado no nível de domínio, né, no nível ali de conexão com data sources, né, diferentes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa técnica, né, esse princípio, você também pode aplicar em nível de interface. Então, por exemplo, reparem que aqui no nosso To-Dos page, né, então eu tenho lá o consumer, que eu estou usando o To-Dos controller, faço aqui, né, algumas verificações. Mas o principal que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Eu tenho o listview.builder e no item builder aqui eu estou utilizando uma widget customizada chamada Tile To-Do Widget. Eu que construí essa widget, beleza? Qual que é a grande sacada aqui, pessoal? A grande sacada aqui é que se a gente for nesse Tile To-Do Widget, veja que ele está estendendo To-Do Widget. E o que é To-Do Widget? É uma classe abstrata que eu criei, né, chamada To-Do Widget, que implementa o Stateless Widget. E aqui ele vai receber o quê? Uma função para deletar o to-do, uma função para fazer o toggle, né, de checado ou não, o título e o status. Tá certo? Aí aqui vejo que eu não tenho nenhuma implementação e o método build eu deixo livre para que todas as classes filhas possam fazer essa reimplementação. Bom, aí eu tenho o meu tile, né, que basicamente é um list tile, que simplesmente vai receber essas propriedades, mas eu também criei uma segunda implementação, que é o card to-do widget, que vai também estender o to-do widget. E aqui eu faço uma implementação completamente diferente. A vantagem disso, pessoal, é que, claro que o ideal seria que eu recebesse essa widget aqui como parâmetro, tá? Mas só para questão de explicação, né, para vocês, e que você pode usar isso também em interface, eu vou trocar então aqui, ó, a implementação para um card to-do widget. E agora quando a gente salvar, pessoal, repare que ele já mudou a nossa widget. Mas veja que toda a assinatura, né, todos os métodos e as propriedades vão ser exatamente iguais. A diferença é que eu mudei aqui a implementação da interface. Então isso é legal porque você pode ter várias interfaces diferentes dentro do sistema de design da sua aplicação, e mesmo assim ainda você consegue utilizar esses princípios, né, de programação. Então não é só para nível de domínio, para você usar em models, repositories, services, né? Você não precisa disso. Porque você não se limita a isso. Você pode aplicar esses princípios também dentro aqui da interface. E como eu falei, né, essa widget ela poderia ser passada como um parâmetro, e aí obviamente a minha classe ToDo's Page iria receber uma ToDo Widget, que seria, né, depender da abstração e não aqui da implementação. Mas só para mostrar para vocês, né, que eu poderia fazer aqui duas widgets seguindo as mesmas assinaturas, né, de métodos e propriedades, e ter uma implementação aqui diferente. E veja que tudo ainda continua funcionando, né? Então posso marcar aqui como checado, ó, posso deletar, e eu tenho uma visualização diferente, mas
podendo fazer essa troca, né, entre implementações sem ter problema algum. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, apenas para trazer um exemplo para vocês de como que os princípios de programação, embora eles possam ser um pouco chatos no início, né, quando você está ainda montando o design do seu aplicativo, né, no ponto de vista de código, mas vocês viram que ele torna muito mais fácil ao longo do desenvolvimento. E esse é um exemplo bem prático mesmo de como você consegue, no caso ali do data source, né, sair de em memória, ir para banco de dados e depois ir para uma API, né, mudando ali sem ter problema nenhum ali dentro do seu software, né, para não quebrar o seu aplicativo, beleza? Então compartilhe esse vídeo, né, se você gostou, com os seus colegas, com outros devs também, para ajudar eles, né, a conhecer essa dica aqui. Se inscreva no canal, né, para novos vídeos toda semana. Deixa seu like também aqui para apoiar o nosso canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!